Boa tarde, bem-vindo ao programa Idoso Bem Cuidado. Nesse programa que acontece todas as terças e quintas, eu ensino o cuidador de idoso a ganhar R$ 4.000 por mês, mesmo começando do zero. Eu sou o Antônio Balbino, cuidador de idoso, especialista de ensinar essa profissão. No episódio de hoje, um pai cuida de 9 filhos, mas 9 filhos não cuidam de um pai. Por que esse título? Porque é o que mais acontece. O que mais acontece é filho brigando com a família porque precisa cuidar do pai ou da mãe. É irmãos brigando com quem vai ficar o pai que ficou doente. Ou vice-versa. São filhos brigando para ver quem vai ficar com o pai por causa da aposentadoria do pai. Tem isso também. Então, esse título, para mim, é um título triste. Quantos de vocês não queria ter o pai hoje ali para dar um abraço? Quanto de vocês não queria o pai do seu lado? Muitos vão refletir escutando isso. Muitos queriam oportunidade apenas de dar um abraço hoje. E essas pessoas que têm essa oportunidade quer deixar ele de escanteio, quer colocar ele numa clínica. 9 filhos briga para ver quem vai ficar com o pai. Em 9 pessoas, ninguém quis ficar com o pai. Resolveram fazer uma vaquinha entre eles, cada um dá um pouquinho, e colocaram ele numa clínica. Onde nessa clínica, nos primeiros 3 meses, todo mundo ia visitar ele. Aí eu te pergunto, por que todo mundo ia visitar ele na clínica? Seria um remorso? Para calejar esse remorso? Porque no 3º mês já não aparecia a metade dos filhos. Depois de 6 meses aparecia um ou outro. Então, esse início era o que? Remorso? Porque fizeram isso, colocaram numa clínica? Seria o quê? Ou tem aquele filho também, que o pai fica doente, eles pegam a aposentadoria do pai para pagar a clínica, ainda acha uma clínica mais barata ainda para poder sobrar dinheiro da aposentadoria do pai. Que é mais triste ainda a situação. Qual a maior dificuldade dos filhos? Qual a maior dificuldade que os filhos têm nisso? É a mudança. É aceitar o pai na casa. Se é o pai da esposa, o marido não aceita o sogro na casa. Se é o pai do marido, a esposa não aceita o sogro na casa. Por quê? Porque o marido está trabalhando e vai sobrar para ela. Essas são uma das dificuldades. Uma das maiores dificuldades. Esse tipo de aceitação. Já pelo contrário, outros se importam apenas com a aposentadoria do pai. Outro já faz conta com a aposentadoria do pai. Eu vou trazer ele para cá e nós usamos o cartão da aposentadoria dele. Já faz esse tipo de conta. Então não está aceitando o pai. Está aceitando o cartão do pai. Está vendo o pai apenas como um cifrão. Não como pai. Então, ainda mais, então quem fez melhor ainda? Aquele que pôs o pai na clínica? Ou aquele que aceitou o pai por causa do cartão? Isso vai mais além ainda. Vamos lá. Vai ter aquele filho lá que paga aluguel, não trabalha, o pai fica doente.
Aí, conversando com os irmãos, resolvem deixar ele morar na casa do pai, que é para cuidar do pai. E ao mesmo tempo ele não precisa pagar aluguel. E dá para ele se virando com a família dele. Que acontece isso muito também. Aí você vê outro interesse para ficar com o pai. Ao mesmo tempo, os outros irmãos já jogou o problema para outro filho. E o outro filho que pegou o problema não pegou por causa de amor. Pegou por causa de interesse. Outro caso diferente. E se o pai não tivesse casa e não tivesse cartão, ia ficar com quem? Ia ficar como? Ia ficar dependente de quem? Isso acontece bastante. Qual seria a dependência do pai? O que esse pai ia fazer? Ia para casa de outros parentes? Porque os filhos não querem? E já tem outro caso também. A aposentadoria do pai é muito boa. O pai recebe, vamos se dizer assim, de um caso que aconteceu comigo, que eu trabalhei com esse senhor. Ele tem a aposentadoria dele, da esposa e de um filho que faleceu. Então ele tinha 3 aposentadorias. Os 3 filhos brigavam para ficar com o pai. Até a ordem na justiça foram levar para ficar com o pai. Briga entre os 3. Aí você vê, não estavam brigando para ficar com o pai, estavam brigando para ficar com a aposentadoria do pai. E o pai estava lúcido, estava bem. E o próprio pai falava, eu escolho ficar sozinho, eu estou me virando. Aí você vê, olha o ponto que chega. Mas se ele não tivesse aposentadoria, eles estavam brigando? Se não tivesse esse dinheiro, eles estavam brigando? Estavam brigando para empurrar um para o outro. Não para ficar com ele. Aí esse idoso vai para a clínica de repouso. Os 9 filhos colocou esse idoso na clínica de repouso. O que esse idoso mais espera? A visita de um pai, de um filho. Espera ansioso a visita do filho. Como eu falei no começo, os 3 primeiros meses, vem todo mundo, traz até o neto para visitar. Depois vem um ou outro. Depois vem um filho uma vez por mês. Aí começam a parar de vir. E esse idoso fica esperando essa visita. Fica ansioso por essa visita. Ao mesmo tempo, esse idoso começa a entrar numa pequena depressão. Começa a ficar depressivo, não quer comer direito. Bate aquela ansiedade dia de visita. Tudo pela visita de um filho. Tudo pela visita de um filho. Como eu já escutei muito isso de idoso, eles falam, do que adiantou tudo que eu fiz? Do que adiantou? Olha onde eu vim parar. Ninguém não vem nem me visitar. Com aquele olhar triste, cabisbaixo, aquele olhar profundo. Aquela pessoa de idade com aquela retina assim clarinha já, que chega a formar um anel assim em volta do olho mais claro. Aquele olho cheio de lágrima, cabisbaixo, de cortar o coração mesmo. Fiz tudo e não ganho uma visita. Aí esse idoso, o que acontece na clínica de repouso? Tem aquelas ONG que leva aqueles cachorros para eles distrair, né? A alegria desse idoso se torna no carinho do cachorro. O cachorro vem dar aquele afeto para aquele idoso e ele fica todo contente. Então ele começa a esquecer, no fundo, ele nunca vai esquecer. Mas no momento ele consegue esquecer a espera da visita do filho. E depois de um tempo, ele começa a contar os dias que a ONG vem trazer os cachorros. Para você ver a falta de afeto
de amor é tão grande que ele começa a transferir esse amor para outras pessoas ou até os animais, que é o que eu estou falando nesse momento. E é o que acontece com você, cuidador. Quando você está na casa de uma pessoa e os filhos trabalham, fala assim, eu não posso ir. O outro, eu também não posso ir. Então junta os 4 filhos que não podem ir e paga um cuidador, cada um no seu dia. Então o cuidador acaba indo todo dia na casa desse idoso. O que acontece ali? No começo é difícil desse idoso se adaptar com o cuidador. Esse idoso já está machucado já. Ele espera a presença do filho. Ao mesmo tempo, ele quer se mostrar que é forte. Depois de um tempo, ele quer mostrar que é forte, que não precisa de ninguém. Mas aquela tristeza já está formando uma ferida dentro dele. É na onde ele começa a se apegar com um cuidador. Olha o cuidador como se fosse o seu filho. O cuidador começa a tratar ele bem. Começa a escutar as histórias dele. Começa a motivar ele. Então, esse idoso transfere o afeto para o cuidador. Porque ele se sente sozinho, se sente abandonado mesmo. Então ele começa a transferir esse carinho para o cuidador. Dá dó, dá muita dó. É de cortar o coração. Tem idoso que faz uma compra de um videogame, de alguma coisa para dar para o neto, para chamar os filhos. Tem idoso que faz isso. Tem idoso que compra presente para o filho ou para a filha, para eles virem buscar, para ele entregar. Mas ele não quer entregar, ele só quer ver o filho, só quer ver a filha, quer ver o neto. Porque hoje em dia todo mundo está ocupado, todo mundo está trabalhando. Todo mundo faz uma viagem e não dá para levar ele, não dá para ir lá visitar ele. Ele tem cuidador, então não vou nem me preocupar. É assim que funciona. A maioria das vezes é assim que funciona. Mas só que um cuidador, sabendo trabalhar direitinho, ele vai saber dividir as coisas. Um cuidador experiente, que sabe observar, sabe conversar e sabe escutar, ele vai saber relevar esse idoso e atrair essa família. Ele vai mostrar para a família o benefício que ela faz visitando apenas de vez em quando. Ou levando ele para almoçar um dia. Se cada filho tirar ele um final de semana para ir almoçar, a vida desse idoso muda da água para o vinho. Mas a dificuldade, um cuidador explicar isso para a família, é muito difícil. Um filho ou outro, o cuidador ainda consegue reverter a situação. Com muita sorte, com muito desempenho, você consegue reverter com todos os filhos. Mas você mostrando a necessidade do idoso para o filho, é difícil. Mas um cuidador experiente, ele vai conseguir, ele consegue. Ele consegue mostrar o benefício que esse idoso vai ter para os filhos. Ele tem que mostrar que a visita de um neto ali transforma a vida desse idoso. A visita dos filhos transforma a vida do idoso. Se o filho passar ali um dia ali, falar oi fora de hora, num dia da semana, ele já estranha, já fica todo contente. Você viu quem passou aqui? Ou se você não está lá, ele fala para você, adivinha quem passou aqui? E o filho nem entrou, só falou um oi do portão. Olha a alegria dele. Olha como muda o dia de um idoso. É mais fácil de você lidar com um idoso animado do que com um idoso triste e depressivo. É mais fácil você conseguir convencer ele a comer melhor, a se vestir melhor, a tomar um banho, a tomar medicamento, com essa motivação que uma visita de um filho fez,
do que de um idoso depressivo que está esperando a visita de um filho. Então, um idoso, um cuidador fazendo a família, o filho entender o benefício que é para o idoso. Quando um cuidador consegue fazer os filhos entender, é maravilhoso. Muda a vida da família inteira. Não é aquele filho lá que vai lá, deixa uma coisa no portão e já sai correndo, não espera nem o pai chegar no portão para abrir. Ainda grita de lá de fora, deixei aqui na caixinha do correio. Então, se um cuidador consegue juntar a família, isso é tudo. Muda a vida do idoso. Por quê? Um cuidador vai tentar juntar a família. O problema é quando um filho joga a culpa no outro. Eles já entram em conflito. Porque eles, se fulano não vai, eu também não vou. Um filho fica pondo a culpa no outro. Ninguém quer levar o idoso para casa. Ninguém quer vir cuidar do idoso. Mas quanto esse idoso não fez por essa pessoa? Você não acha que isso daí passa na cabeça do idoso? Fiz tanto pelo meu filho, hoje ele não faz nada por mim. Leva algum lanche lá para ele, uma comida diferente para ele. Senta na casa dele para almoçar com ele. Mas não. Os filhos preferem vir na casa do idoso para brigar e jogar as coisas na cara de um irmão e do outro, do que para sentar junto e ver o pai sorrir. É onde o idoso fala, eu não preciso de ninguém. Por quê? Para não ver os filhos brigar. Mas tem família que nem se toca nisso, briga na frente do idoso. Briga na frente do idoso. Tem idoso que eu já vi e fala assim, gente, eu não sou cachorro, eu tô aqui, eu tô escutando. Eu sou o seu pai. E ninguém cai em si. Ninguém cai em si, ninguém percebe. Eles estão preocupados com quem vai ficar, com quem vai vir no final de semana, com quem vai fazer o almoço. Mas não está preocupado com as coisas que eles estão falando na frente do idoso. É triste isso. É triste ver um idoso chorando de canto. Olha o que esse cara já fez, já trabalhou. O que esse cara já não viu? Para na sua velhice ele estar jogado de canto, chorando de canto, porque um filho não vai visitar. Por isso que eu reforço falar e insisto falar. Se você tem seu pai hoje, aproveita, dá um abraço no seu pai. Não espera ele morrer para você dar um abraço nele gelado lá não. Aí não adianta mais não. Faça para ele hoje enquanto ele está vivo. Não adianta você esperar ele falecer para você dar um abraço nele, para ir visitar ele. Aí quando falece, todo mundo falta na firma, faz tudo isso e vai lá todo mundo, né? Mas enquanto que está vivo não pode faltar na firma. Aí não adianta mais. Pode trabalhar. Não foi ver quando ele estava vivo, vai agora que ele faleceu. Continua trabalhando, não precisa vir. Era mais importante para ele enquanto que ele estava vivo. Sua visita podia promover um sorriso no rosto dele, uma alegria. Você foi visitar ele depois que ele faleceu? Não precisa mais. Não precisa mais. Por isso que eu falo para você, cai em si. Vamos pensar. Quantos filhos não estão fazendo isso hoje com o pai? E um cuidador vê tudo isso acontecer. Um cuidador vê todo esse choro desse senhor. Vê a agonia desse senhor. Vê o desespero desse idoso. É triste. É aí que um cuidador mesmo, que tem a cabeça no lugar mesmo, sabe controlar suas emoções, começa a ciscar. Eu falo a ciscar assim, se achegar em cada filho, cada um do seu jeito, atraindo cada filho do seu modo. Para promover o quê? Um bem-estar com a família. Um bem-estar entre os filhos.
por onde o cuidador começa? Por onde o cuidador começa a resolver esse tipo de problema? Primeiro, ele observa tudo. Observa o jeito de cada filho, a resposta, vamos dizer assim, os conflitos entre eles. E o cuidador pode começar a mostrar a dependência, a tristeza do idoso. Para cada um. Um deles, o cuidador vai pôr uma sementinha lá dentro. Mostra a carência que esse idoso está. Um cuidador começa a resolver esse tipo de problema. O cuidador começa a mostrar para o idoso que os filhos não têm tempo agora, mas vai vir. Tipo assim, começa a melhorar a cabeça do idoso também. Começa a motivar esse idoso. Não, vamos lá, vai cortar o cabelo, fazer a barba, porque o seu filho vai vir. Aí você liga para um filho e fala assim, olha, ele cortou a barba te esperando, você não dá para passar aqui? Um cuidador pode fazer isso, dá para fazer isso. E não onde os cuidadores mais erram também, é o contrário. Se revolta com a situação e começa a meter o pau no filho do cliente, pro senhor. Começa a pôr pilha na situação. Aí o idoso vai caindo cada vez mais. Não quer nem saber, a briga deles não é minha, eu tô aqui para cuidar. Mas não é assim que funciona. Profissional que é profissional, ele se dói com a dor do idoso. Ele se machuca com a dor do idoso, com a tristeza do idoso. Ele se machuca. Então o cuidador bom mesmo, ele tenta ajudar. E não de que a maioria erra, se afasta do problema, não quer nem saber. É apenas meu cliente. Mas não é assim. Quem tem amor pelo próximo, vai tentar ajudar de qualquer jeito. O cuidador, sabendo organizar tudo, primeiro ele observa filho por filho, organiza, vê por onde ele pode começar, com qual filho ele pode começar a agir. Para quê? Para unir a família. No final, esse cuidador consegue unir a família. Olha o que um cuidador pode fazer. Pode unir uma família. Pode mostrar a importância do pai ali, ó. Porque nos tempos de hoje, na correria de hoje, muitas pessoas estão perdendo esse amor, esse carinho. Muitos não sabem nem o que é isso mais. Então nós, cuidador, não vamos deixar isso acontecer com nossos idosos, com esses idosos. Vamos fazer o possível para unir essa família, para unir esse filho, esse pai. Vamos fazer o possível. Fazer esse neto dar mais atenção para o avô. Mas isso nós temos que mostrar para os filhos. Então, eu trabalho como cuidador. E muitos cuidadores vai ver isso. Vai ver o que acontece. Vai ver filho perdoando o pai, pai perdoando o filho. Quando as coisas já tá feia mesmo, você vê essas coisas, essa situação. E ao mesmo tempo, nós que somos cuidadores, fica na cabeça, né? Esse perdão não poderia ter sido antes? Esse abraço não poderia ter sido antes? Aquele filho que vira as costas pro pai por causa de uma briga boba, sem sentido mesmo, por causa de uma palavra errada, às vezes por causa de herança, que a maioria das brigas é por causa de herança, de dinheiro. Sempre assim, principalmente herança. É capaz de internar um pai por causa de uma herança. Então, essas coisas que estão acontecendo hoje, nós que somos cuidadores, nós estamos observando isso. Mas quando aquele pai falece,
tá naquele caixão ali gelado, vem aquele filho gritando, querendo abraçar ali, ó. Dá vontade de falar assim, ó, não adianta, tá gelado, ele não vai sentir nada. Ele não tá vendo isso não, ele não tá vendo nada. Por que não fez isso antes? Não abraçou ele antes? Um abraço quente, vendo uma lágrima dele cair de alegria. É diferente. Você levar alguma coisa para ele, levar ele para almoçar, ver o sorriso dele ali, ó. Ele tá comendo, tá derrubando a comida ali, ó. Se alegra, vai lá e ajuda ele, põe um babador nele, limpa a boca dele com um pano, com um papel, e fala para ele, não esquenta a cabeça não. Fica do lado dele. Não liga pro que o povo vai falar não. Abraça seu pai se você pode abraçar hoje. Quantos não quer abraçar? Quantos não tá na clínica aí, ó, esperando sua visita? A visita do filho? Vão visitar. Não deixa ele só lá não. Leva ele para passear. Por mais que ele tá na clínica, já acostumou, de vez em quando, um final de semana, pega ele para dar uma volta, pega ele para almoçar na sua casa. Aproveite o tempo que você ainda tem com ele. E é isso que eu quero passar para vocês. E esse programa acontece todas as terças e quintas, reforçando, né? E se vocês gostaram, divulguem com amigos e familiares.